A graça e paz, irmãos, eu quero convidar você para estarmos juntos com o pastor Aloísio, 21 dias debaixo de suas asas. É uma campanha diferente, vai ser feito toda pela internet, nós vamos ver pelo Instagram do pastor Aloísio. Lá em Goiânia será às 18 horas, aqui será às 17, 5 horas da tarde, mas o pastor Aloísio estará lá ministrando a palavra e todos nós do Brasil inteiro estaremos juntos com ele. Ele vai ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, proteção de Deus. Você vai se sentir guardado pela palavra do Senhor. O livro está disponível lá no Amazon, é só você entrar no canal dele lá, digitar o nome do livro que está disponível para você. Venha conosco, não fique de fora, será uma bênção para a sua casa, para a sua célula, para a sua família, ok? Conto com você nesse jejum, todos os líderes se mobilizando, discipuladores e todos os membros da Igreja Videira serão abençoados. Deus te abençoe em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãs e irmãs. Eu estou aqui no nome do Instituto Videira, o Instituto Sou, para agradecer a cada irmão que colaborou na compra de cestas básicas. Nós já entregamos nessa semana que passou agora mais de 100 cestas básicas para famílias que estão necessitando em nosso meio, mas ainda há uma grande necessidade. Muitos irmãos estão contribuindo ainda. Se você ainda não contribuiu e sente de contribuir, a nossa conta está aqui embaixo. Essa é a conta do Instituto. Você pode fazer um depósito ou transferência. Avise-nos assim que você fizer. Nós cremos que nesse tempo de crise nós precisamos ser igreja de verdade, ajudar uns aos outros. E quando você está semeando na vida de irmãos, você está semeando na obra de Deus. E você vai ganhar galardão por isso. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu conto com você para que muitas famílias sejam alcançadas e favorecidas com essas cestas básicas. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, meu amado irmão. Eu me chamo Rafael, sou pastor da Videira em Várzea Grande e também secretário da Vinha Mato Grosso. Estou passando aqui para lembrar o quão importante é a sua contribuição para nós. Todos os dízimos e ofertas que nós levantamos como igreja, elas servem para a manutenção da nossa igreja, mas também para o sustento das famílias, dos pastores que estão no interior do estado. Então eu quero dizer para você que a sua semente se transformará em uma grande colheita e ela chega onde você geograficamente não pode estar. Então quero passar para você 5 maneiras que você pode contribuir com a edificação da nossa igreja. A primeira delas é via transferência bancária, nas contas que estão aparecendo agora na sua tela. A segunda maneira é via depósito bancário em caixas eletrônicos ou nas agências dos bancos. Terceira maneira é via link do PagSeguro. Você pode entrar em contato com a tesouraria e solicitar essa forma de pagamento. E a quarta maneira é via máquina de cartão da igreja. Das 8 às 18, você pode passar no prédio da Videira do Araés e fazer a sua contribuição. A quinta maneira é via boleto. Também pelo contato da tesouraria, você pode solicitar o boleto para que você possa enviar a sua contribuição. Então, não deixe de contribuir. Nós contamos com o seu encargo e o seu amor. Amados irmãos, você já segue o seu pastor de governo no Instagram? Então, nesse tempo, nós estamos nas nossas casas, trabalhando muito e os pastores estão fazendo algumas lives. Então, você precisa seguir o pastor Christian, o pastor João Amaral, o pastor Rafael Almeida, o Erlon, a mim também, Alexandro Dotto, e todos nós estamos com alguns horários de oração. Então, através do endereço que está aqui embaixo, você acha o pastor do seu prédio, acompanhe ele lá, dá um like, dá um seguir e vai ser uma grande bênção esse tempo nós estarmos juntos, sabe, compartilhando da palavra de Deus e orando. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Tem alguém feliz aí do outro lado? Tem alguém cheio de expectativas aí do outro lado? Se você pode, nesse minuto, eu quero que você fique de pé aí do outro lado da televisão, do outro lado do celular. Nós vamos começar um culto de adoração, de louvor ao Senhor. E você é o meu convidado para que junto nós tornemos isso cada vez mais real, cada vez mais próximo. Então aí no seu lugar onde você está, erga as suas mãos a Ele.
Adore ao Senhor com todo o seu coração. Se renda a Ele, se renda ao Rei Jesus, ao Autor do amor, ao Autor da minha história. O Deus da minha salvação, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem ousará se levantar diante do Filho de Deus? Eu sou amado. Será que você pode declarar no seu lugar que você é amado demais, que você é um filho amado de Deus, você é um filho aceito, você é um filho escolhido por Ele. Oh, praga alguma chegará à minha casa, à minha família, porque eu sou guardado, porque eu sou escolhido, eu sou amado por Ele. Senhor, nós queremos cantar a sua graça e o seu amor nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, neste dia especial que o Senhor tem para nós. Por isso nós nos alegramos diante do Senhor e nos rendemos, declaramos e reconhecemos que o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Quem tem poder sobre o pecado e o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Pega a sua voz e declare comigo, cante. Maravilhosa graça, seu amor que não para, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh,
confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Seremos abalados, confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. É hora de confessar que nós pertencemos a Ele. Diga isso. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode, mais alto nome não há. Mais alto nome não há.
permaneceremos com os olhos focados em Ti. Permaneceremos olhando pra Ti, o único que é digno de toda a devoção do meu coração. Meu Rei, soberano Rei, aquele que habita num trono de glória, mas guarda os seus. E ainda que os meus olhos queiram desanimar ou vacilar, eu permanecerei olhando para Ti, e eu não afundarei, não. Eu não afundarei, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Vamos declarar: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei.
És o Alfa e Ômega.
Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, hoje nós estamos no nosso 7º dia de jejum e oração. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. A palavra do Senhor nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Nesse tempo, muitas pessoas estão atemorizadas, estão sem paz no coração. Mas nós estamos em paz, porque a verdadeira paz está em nós, a vida de Cristo Jesus. Amém? Você que está em casa, pegue agora a sua confissão que o seu pastor deve ter colocado, enviado nos grupos da sua célula, do seu discipulado, e nós vamos declarar junto essa confissão do nosso 7º dia. Declare assim: eu recebi a paz do Senhor dentro do meu espírito. Eu não ando ansioso e nem angustiado, pois o Deus da paz está sobre mim. Eu não me atemorizo e nem permito que o meu coração se turbe, pois eu creio que o Senhor estende as suas asas sobre mim. Não posso ser abalado. Declare novamente, fala assim: não posso ser abalado. Amém? Nós não podemos ser abalados. Esses são dias de transformação. São dias em que o Senhor está fazendo uma grande obra dentro de nós. Eu estava conversando com os pastores e nós estamos falando sobre isso. Que tempo precioso que tem sido para aqueles que têm fome e sede de Deus. Por quê? Porque nesse tempo eles estão se alimentando cada vez mais da palavra. Estão se firmando cada vez mais na palavra da verdade. Glória a Deus por esse tempo. Amém? Eu gostaria que nós orássemos também. Nós estamos orando nesse tempo por salvação. E nós mandamos uma ficha, pelos nossos grupos de células e dos discipulados. Enviamos uma ficha a qual nós estamos orando por 7 pessoas. Então, neste tempo, nós estamos orando pela salvação de 7 vidas. E eu gostaria que você pegasse sua ficha, ou então um papel qual está anotado, ou então você memorizasse essas pessoas agora. E eu quero orar aqui e você vai concordar. Aí onde você está, na sua casa, talvez você esteja na fazenda, não sei, na casa do seu sogro, da sua sogra, mas nós vamos aqui juntos, orar em relação à salvação dessas vidas. Amém? Pega a sua ficha aí, eu quero orar e você vai concordar aonde você está. Amém? Pai, nós oramos nesse dia, declaramos a salvação dessas vidas. Pai, nós cremos que esse é um tempo, Senhor Deus Pai, de uma grande seara. Os campos estão prontos e nós cremos, ó Deus, que nós somos os ceifeiros. Por isso, Senhor, nós oramos agora por essas vidas, apresentamos diante do Senhor, cremos na salvação da nossa casa, pois há uma promessa do Senhor: crê em mim, será salvo tu e a tua casa. Cremos na salvação dos nossos amigos, da nossa parentela. Nós cremos, ó Deus Pai, que muito vale por sua eficácia a súplica de um justo. E nós somos justos diante do Senhor, porque Cristo é justo. E se Cristo é justo, eu sou justo também. Pai, nós oramos agora, quebrando todo o laço do passarinheiro, toda a cadeia maligna, toda influência do mal que tem, Senhor Deus, cauterizado a mente destas pessoas, todo o sofisma, toda mentira, todos os valores, ó Deus Pai, deturpados, ó Deus, nós cancelamos agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, e nós cremos que a nossa arma de oração é poderosa em Deus para salvar cada uma dessas vidas, porque esse é o tempo de salvação, esse é o tempo, Senhor Deus, de manifestarmos, ó Deus Pai, a glória e o poder do Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pega a sua ficha, erga e declara assim: eu creio que a minha arma de oração é poderosa em Deus para destruir com toda a arma do diabo, com toda a fortaleza, porque o meu Redentor vive, e se Ele colocou ao meu coração para eu orar, para essas vidas serem salvas, é porque o Senhor quer salvá-las. Amém? Glória a Deus.
Que bênção de Deus, bênção. Esse é um tempo de nós aquecermos o nosso coração em fé, enchermos o nosso coração de ousadia, porque é um tempo de uma grande seara. Aleluia! Eu quero orar também. Nós temos uma ficha de alvos pessoais, né? Todos nós temos alvos pessoais. Interessante, o Espírito estava ministrando no meu coração, e eu também li depois sobre isso. O que você estava orando antes do coronavírus? Quais eram os seus alvos de oração antes dessa pandemia? Muitos pararam de sonhar. Muitos estavam orando pela casa própria, muitos estavam orando por promoção de emprego e simplesmente foram cauterizados pelo medo, pela angústia. Sabe, verdadeiros adoradores, sabe, verdadeiros homens e mulheres de fé, eles continuam orando, não importa as circunstâncias. Nós continuamos declarando: o Senhor é o nosso provedor. Um dos nomes redentivos do Senhor é Jeová Jireh, é o Deus provedor, o Todo-Poderoso. A esse Deus que nós servimos. Amém? Então peguem sua ficha, né? E você tem os seus alvos pessoais. Vamos orar agora. Quero que você concorde comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada um desses alvos pessoais. Oramos, ó Deus Pai, apresentando diante do Senhor. Tu és aquele que sonda mente e coração. Tu sabes, ó Deus, dos nossos anseios. Tu sabes, ó Deus, dos nossos sonhos. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para matar os nossos sonhos, para roubar a nossa fé, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, que Tu és aquele que nos sustenta. E no meio dessa crise nós vamos prosperar. No meio dessa crise nós vamos avançar. No meio dessa crise, Senhor Deus Pai, nós vamos experimentar dos grandes milagres de Deus, dos poderosos feitos do Senhor. E nós cremos, ó Deus Pai, que o Senhor é poderoso, ó Deus, no meio da crise, ó Deus, transformar a nossa vida num grande manancial de prosperidade, de bênção. Por isso, Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos e reconhecemos que toda provisão vem de Ti. Nós não andamos, ó Deus Pai, pelos olhos naturais, mas nós andamos pelos olhos espirituais e declaramos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Obrigado. Pega a sua ficha e fala assim, pega os seus sonhos, os seus projetos, fala: obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é minha rocha, o Senhor, ó Deus Pai, é que realiza cada um dos meus desejos. Eu te louvo, porque nesse tempo de crise, o Senhor tem me sustentado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Continue firme do propósito. Nós estamos com a oração às 18 horas do pastor Aloysio, lá em Goiânia, às 17 horas aqui nossa, diariamente, através do canal do Instagram e do YouTube do pastor Aloysio. Amém? E temos também as lives dos pastores. Aleluia. Vamos agora, gostaria que você continuasse adorando o Senhor comigo agora. Nós vamos ter um momento de nós trazermos nossos dízimos, nossas ofertas. Óbvio que você não vai trazer porque você está na sua casa, mas é o momento de você participar, cultuando a Deus também, né, com seus dízimos e suas ofertas. Eu gostaria de falar aqui, nós estamos em tempos de crise, gostaria de falar a respeito de uma igreja, né, a igreja da Macedônia. Era uma igreja que estava passando, a igreja, quando ele fala assim, não é o prédio, não é a estrutura física, mas fala o quê? Do corpo de Cristo. A igreja somos nós. E essa igreja estava passando por uma grande turbulência financeira e outras coisas, de perseguições. Mas estavam levantando uma oferta, né, para os judeus que estavam na Judéia, né, e eles estavam precisando dessas ofertas. Então olha o que ele diz, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, diz assim: haviam pobres na Judéia e precisavam de ajuda. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, fala assim, muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, fala assim, abundância de alegria, e diz assim, abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade.
porque testemunho eu na medida de suas posses, quer dizer, na medida do que você podia, eles poderiam ajudar, e mesmo acima, às vezes eles deram ofertas ainda mais do que eles poderiam dar, acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles pediram sabe o que é muitos rogos? Por favor, deixa eu participar, eu sei que eu não tenho muito, mas eu quero participar nesse momento. Essa igreja estava passando por grande tribulação, mas eles entenderam espiritualmente, sabe, o valor de participarem daquela oferta. Acredite no que eu vou te falar, quanto mais difícil o tempo da semeadura, maior será a colheita. Quanto mais difícil, sabe, quanto mais tribulação nós passamos, maior tem o valor das nossas ofertas diante do Senhor. Amém? E esse é o momento. A igreja, né? Assim, a igreja precisa desse sustento. A igreja, ela não tem outra fonte, né? Para tirar o dinheiro para pagar as contas. Então, são essa assistência aos santos, né? Que são os pastores, os que estão envolvidos nessa obra, vem da onde? Vem dos dízimos e das ofertas. Amém? Mas eu creio que você tem um coração, sabe, inclinado para abençoar. Amém? Muitos irmãos têm abençoado. Eu ouço muitos testemunhos disso. Então, aqui embaixo, nós temos a nossa conta, ok? Aqui, você pode fazer uma transferência, um depósito. Pastor, eu gostaria de passar o cartão. Ok, você pode passar o cartão. Nós temos o endereço também aqui da nossa tesouraria, que fica lá no bairro Araés. Você pode passar lá, ok? Mas eu não tenho outro jeito? Tem também. Nós temos aqui o telefone da tesouraria aqui embaixo também. Você pode pedir para imprimir um boleto, né? Nosso tesoureiro vai estar enviando para você um boleto. Eu quero também pagar pelo PagSeguro, aceita? Também, né? É só você entrar em contato aqui com este número aqui embaixo. Nós estaremos enviando um link para você. Amém? Eu preciso ser membro, participar desse momento? Claro que não. Se você está nos ouvindo e você sentiu no coração, sabe? Participe. É Deus que quer mover através da sua vida. Amém? Eu quero orar pelas suas ofertas, pelos seus dízimos agora. Nós cremos que esse é um tempo onde você vai semear e vai ter uma grande colheita. Pai, eu oro neste momento por cada um desses irmãos que estão, ó Deus, ofertando, estão devolvendo seus dízimos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus Pai, está movendo no coração deles. Eu creio, Senhor Deus Pai, que há uma grande colheita de prosperidade e de bênção. E eu creio, Senhor Deus Pai, que o Senhor derramará abundantemente sobre a vida de cada um que tem semeado nesse tempo. Eu te louvo e te engrandeço. Oro, Deus, para aqueles que estão passando alguma luta, alguma necessidade. Eu oro pelas suas empresas, eu oro pelos seus empregos, pelos seus trabalhos. Deus, em nome de Jesus, livra-os, ó Deus, do mal. Livra-os, ó Deus Pai, de quebrarem. Livra, ó Deus, da falência. Livra-os, ó Deus, de serem mandados embora. Eles testemunharão dos poderosos feitos do Senhor, ó Deus, e se regozijarão, ó Deus Pai, com grande alegria, porque o Senhor os sustentou neste tempo. Pai, obrigado, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada um que está semeando hoje. E, ó Deus, eu profetizo que colherá, Senhor Deus, a 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que a graça e o favor do Senhor estejam sobre sua vida. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos. Graças a Deus, você hoje será alimentado mais uma vez pela palavra. A palavra de Deus é poderosa, e ela é poderosa para te alimentar, te nutrir nesses dias, né? Dias em que as pessoas sentem medo, dias em que as pessoas estão com incertezas no seu coração, inseguras a respeito do que virá, tanto na área da saúde, dos seus queridos, dos seus parentes mais velhos, como também na área das finanças. Há muitas incertezas hoje, não só no Brasil, como também no mundo, mas nesse tempo, aqueles que são guardados no Senhor, eles são protegidos do medo, eles são protegidos da angústia, da depressão, do pavor, né? Como diz o Salmo,
Está sendo precioso esses dias, está sendo precioso estarmos todos os dias às 15 horas aqui de Mato Grosso, de Cuiabá, com o pastor Aloísio. Se você ainda não tem feito isso, essa semana faça. Nós estamos passando 21 dias com ministrações direto lá de Goiânia, e 16 horas lá, 15 horas aqui. Estamos ceando todos os dias, eu estou ceando com a minha família, tem sido muito poderoso. Não fique de fora, estamos orando também por pessoas que serão salvas nesse tempo. Vamos passar 21 dias, como o pastor Alessandro já falou aqui, 21 dias orando por pessoas da sua família, os seus queridos, e eles serão tocados pela palavra da verdade, amém? E quando tudo isso passar, eles estarão conosco na sua célula, no seu discipulado, conosco na igreja, louvando ao Senhor, salvos, porque a palavra tem poder. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que fala a respeito de uma certeza e uma convicção. Esse medo e esse pavor, essa inconstância das pessoas, elas são resultado da crença que lhes é atribuída, ou a crença que lhes dirige, aquilo que eles creem que vai acontecer, aquilo que eles creem a respeito das circunstâncias, determinam as suas atitudes, e isso é comum a todo homem, toda mulher. Ele é o fruto da sua crença, a sua atitude, a sua postura, a sua posição, o seu comportamento diz respeito àquilo que ele crê. Normalmente é assim. Então, existe uma insegurança e um medo. No fim de tudo, nós já falamos aqui algumas vezes, o fim de tudo, o medo é da morte. Mas, além do medo da morte que as pessoas têm, veja, os ímpios, aqueles que não têm o Senhor, eles têm medo da morte, eles têm medo de morrer, eles não têm certeza nenhuma sobre o futuro. Por que eles têm medo da morte? Porque eles não sabem o que os aguarda depois. Qual é o futuro? O que há depois da morte? Então, é mais do que razoável alguém que não sabe o que o aguarda depois da morte, que ele tenha medo. Agora, aqueles que nasceram de Deus e têm a convicção da verdade da palavra, não morrem mais, passaram da morte para a vida, então o medo não opera mais sobre eles. Amém? Então é por isso que nós precisamos levar o Evangelho e gerar essa convicção de vida nas pessoas e pregar o Evangelho que traz vida e traz a paz. Agora, há também um outro grupo de irmãos que eles já receberam ao Senhor, eles já creram e pela fé já se tornaram filhos de Deus, eles são salvos, mas por conta de uma crença equivocada, eles vivem também uma vida insegura, uma vida instável. E qual é essa crença equivocada? Eles acreditam que eles podem perder a salvação. Essa é a base de muitos crentes, infelizmente. Então, porque eles acreditam que podem perder a salvação, eles têm uma vida instável, insegura. Porque eu não sei agora se eu sou salvo ou não sou salvo. Eu estou salvo ou eu não estou salvo? Essa é a questão. Por quê? Porque o relacionamento da salvação, a base que eles usam para a salvação, não é a obra de Deus por eles, mas é a obra deles para com Deus. Então veja, se eu uso como base a minha salvação e a convicção, a certeza de que sou salvo, baseado nas minhas obras, então estou com um grande problema. Por quê? Porque provavelmente eu vou falhar. Provavelmente eu serei reprovado nas minhas atitudes. E no dia que eu sou reprovado, então, a minha salvação agora está em jogo. No dia que eu sou reprovado, então agora eu não tenho mais a convicção, porque a salvação depende, na cabeça desses irmãos, das suas atitudes. Por isso hoje eu quero falar que a salvação é dada ao homem para a eternidade, é dom de Deus, é dado por Deus, e não há possibilidade de um cristão perecer, ou seja, ele, uma vez que é salvo, ele é salvo eternamente. Essa é uma base da palavra que nos traz
poder para vivermos essa vida em paz. É a paz que excede o entendimento humano na sua vida. Uma paz que vai guardar o seu coração. E sabe do que o seu coração será guardado? Do medo, da insegurança, da inconstância. Todas as vezes que o meu relacionamento com Deus depende da minha atitude, a base desse relacionamento com Deus é a minha atitude, então eu vivo essa inconstância. Eu sou vulnerável, porque eu sou e você é, todos nós não somos constantes, nós somos vulneráveis. Um dia você está bem, outro dia você não está tão bem assim, um dia você está cheio de fé, vociferando com muito fervor, e outro dia você está cheio de tristezas e dúvidas. E aí, se a sua fé, a base do seu relacionamento com Deus está nisso, no seu temperamento, nas suas atitudes, nas suas boas ações, então realmente você fica inseguro. Está entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante que você reconhecer que há muitos crentes que sofrem. Mas por que eles sofrem? Não deveriam sofrer. Eles sofrem por conta de uma crença equivocada. Porque eles creem que realmente em algum momento a salvação ele pode perdê-la. Ele pode perder a salvação. Imagina, eu fico imaginando, a vida dessas pessoas é muito complicada. É mais opressora, de certo modo, do que do ímpio. Porque o ímpio, há ímpios que não acreditam, não sabem no que creem. Então eles não sabem se tem céu, se tem inferno, nem mesmo acreditam. Mas o crente que imagina que a salvação dele está baseada no que ele faz, veja, ele tem uma convicção: há céu, há inferno, e ele, a partir de alguma ação, a partir de uma vida, a partir do pecado, de alguma coisa que ele faça, então ele agora deixa de desfrutar do céu para estar caminhando para o inferno. Isso realmente é angustiante na vida de alguns. Veja, eu não estou aqui dizendo que o cristão não possa ser castigado, também não estou dizendo que não haverá julgamento. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Contudo, o julgamento será para as nossas obras serão julgadas, para o galardão, pela recompensa, para recebermos a recompensa ou não. Mas não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra. Então, se por um lado o cristão se tornou filho, a palavra de Deus diz que se você e eu estamos sem disciplinas, a disciplina do Pai, é porque não somos filhos, porque o Pai disciplina o filho que ama. Então, de maneira nenhuma, quando eu estou dizendo essas coisas, eu estou coadunando com o pecado na vida de irmãos, ou querendo dizer que não há consequência do pecado na vida das pessoas. Assim, o Pai disciplina o filho que ama, para que você viva a vida em Cristo, a vida de vitória. Por outro lado, o cristão que é salvo não pode mais perder a salvação. E uma vez que nós somos salvos diante de Deus, nós somos salvos eternamente. É a obra eterna da cruz do Calvário. Mas eu quero enumerar algumas provas, te dar algumas razões pelas quais eu falo isso, e nós cremos nisso, e as razões precisam ser bíblicas. Então vou usar bastante a Bíblia. Se você puder estar aí com a sua Bíblia, eu vou mostrar, porque tudo que falamos é com base na palavra. Eu quero te dar provas de que a salvação é eterna. E eu sei que há grande possibilidade de alguns irmãos, os irmãos mais novos na fé, não me viram ministrando isso ainda. Outros irmãos mais antigos da videira já me viram ministrando, já sabem dessas verdades. Nós já ministramos há algum tempo, mas é importante que você reveja, revisite. Sua fé vai ser aumentada, sua convicção na verdade eterna sempre traz paz e alegria para você. E aqueles que ainda não tinham nem conhecimento dessa verdade. Então, eu quero dizer que pode haver dúvidas para você, e eu quero te convidar a
amanhã, então, na segunda-feira, normalmente eu tenho feito lives, 9 horas da noite, e nós vamos fazer uma live sobre esse tema, salvação é eterna. Se ficar alguma dúvida durante a explanação da palavra, você pode depois entrar lá no meu Instagram e fazer a sua pergunta, que eu vou fazer uma live respondendo as perguntas dos irmãos, que é importante que haja bastante clareza na palavra. Amém, irmãos? O primeiro motivo, por quê? Qual é uma prova de que a salvação é eterna, pastor? Por que você pode dizer que a salvação é eterna e nós não perdemos a salvação uma vez que nos tornamos salvos? Primeiro, porque a graça e o amor de Deus é o motivo da nossa salvação. Veja, o motivo da nossa salvação foi o amor de Deus. O amor de Deus por nós é que nos trouxe a salvação. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A razão de Deus ter dado o Filho para morrer, para que todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna, é o amor de Deus. A palavra aqui está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Então veja, o motivo é o amor e a graça de Deus. O amor e a graça de Deus que nos foi dado. A graça, ela é uma dádiva, é um dom de Deus. A graça é o próprio Cristo. Romanos, capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Veja, se é graça, Paulo está dizendo aos romanos, não pode ser por obras, porque se é obra, não é graça. Graça é favor imerecido. Todos nós sabemos que a salvação é pela graça. A palavra de Deus diz, Romanos 6, 23, o que está escrito em Romanos 6, 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, dom gratuito, dádiva de graça. A vida eterna é uma dádiva de Deus, é gratuito. E Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então veja, é dom de Deus a vida eterna. Assim, não é possível perder a vida eterna, porque nós recebemos de graça, não é um empréstimo. Deus não condiciona você, Ele não diz assim, olha, eu vou te dar a salvação, para avaliar como é que você vai usar a salvação, e depois ao longo do tempo nós vamos avaliar se você merece ou não, porque se já é por mérito, não é por graça. Deus já sabia, todos nós sabemos, não é por obras, não é por mérito. A palavra está dizendo aqui, não por obras de justiça, não por obras para que ninguém se glorie, ou seja, não é por mérito. Eu e você não merecemos e nunca iremos merecer. É pela graça que nós somos salvos. O amor de Deus por nós não muda. Veja, Deus é imutável, Ele não muda, nós mudamos, o amor de Deus não muda, e o amor de Deus é o fato que levou a salvar o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, por conta do amor de Deus, é que o homem foi salvo. Você entende isso? Não é uma obra sua, não é uma obra minha, não é uma obra humana, é uma obra divina. Quem está entendendo, diga amém. O amor de Deus não muda e a sua graça também não muda, Ele é imutável. João capítulo 13, versículo 1, olha o que diz a palavra em João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até
o fim. Jesus, a palavra diz que Jesus amou os seus e ele os amou até o fim. Até o fim os discípulos se comportaram maravilhosamente bem, foi isso? Não. Até o fim os discípulos provaram que tinham toda a fé que era necessário? Não. Não provaram. Muitas vezes foram confrontados por Jesus. Por que vocês não têm fé? No finalzinho nós vemos Pedro negando a Jesus 3 vezes. Mas a Bíblia diz que ele os amou e os amou até o fim. O que você precisa entender que é libertador para a sua vida é que o amor de Deus por você é um amor incondicional. Sabe o que é isso? Você precisa entender, compreender o sentido das palavras. O amor incondicional é um amor que não impõe condições. É um amor que não impõe condições. Ele não ama você por tais condições suas. Não ama você pelo um comportamento seu. Ele não ama você pelas suas obras. Ele ama porque Ele é amor. Deus nos amou primeiro, e Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Amém, irmãos? Então, assim, de acordo com a graça de Deus, é impossível perder a salvação, porque perder a salvação nós estaríamos falando em algo que Deus fez e Ele mesmo falhou, porque a salvação é uma obra iniciada e consumada por Deus em Cristo Jesus. Não tem a minha e a sua participação. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Amém, irmãos? Segundo argumento que eu quero te dar é que Deus planejou nos salvar. A sua salvação não foi algo inesperado. Não foi algo que não estava num propósito, aconteceu por acaso. Não, a salvação não foi um acidente. Está no plano de Deus. É um projeto de Deus. E um projeto de Deus não pode falhar. Olha aqui Romanos capítulo 8, versículo 9, versículo 29 a 30 diz: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, nós fomos salvos quando nós fomos justificados. Domingo que vem, talvez, eu vou ministrar uma palavra a respeito do que é justificação, santificação, regeneração. As pessoas precisam conhecer esse processo. E esse processo aqui, veja, o Senhor Jesus está falando aqui de um elo, de uma corrente. É um processo que acontece na minha vida e na sua vida, principiando em Cristo. O texto de Romanos é uma corrente onde o primeiro elo é o conhecimento prévio de Deus. Veja, portanto, aos que de antemão conheceu antes. Então, ele antemão conheceu, segundo ele predestinou, o terceiro ele chamou, e aqueles que ele chamou, ele justificou, e depois ele glorificou. Então veja, é um processo. Deus planejou salvar-nos. E dizer que a salvação, ela pode ser perdida no meio do caminho, é dizer que o plano de Deus, o projeto de Deus foi frustrado. Isso é uma heresia. Quem está entendendo, diga amém. Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja que esse texto está dizendo do dia de Cristo, é o dia com letra maiúscula, é o dia da volta do Senhor. Então veja, ele está dizendo, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Quem começou a boa obra é o Senhor. Ele é o começo e ele é o fim. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele começou a obra da
salvação, e ele há de completá-la até o dia de Cristo, porque nós vamos comparecer diante dele como a noiva ataviada. Nós estamos nos preparando para o encontro com o noivo. Amém, irmãos? É um propósito de Deus, é um projeto de Deus te salvar. Outro argumento, o terceiro argumento que eu quero te dar é que quando nós nascemos de novo, nós aceitamos a Jesus, nós somos feitos, diz a palavra, filhos de Deus. Filhos de Deus. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a partir do dia que você creu no nome do Senhor, Deus te deu o poder de sermos feitos filhos. Nós nos tornamos filhos, nós somos nascidos de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, Jesus diz. 1 João capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, veja o que a Bíblia afirma, não é uma suposição, não é uma pergunta, é uma afirmação. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém, irmão? Todo que crê é nascido de Deus. E aí ele continua: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Você nasceu de Deus, então você é filho. Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus. Você nasceu de Deus, você se tornou co-herdeiro com Cristo, filho de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama o Pai, também ama o que dele é nascido, ou seja, também ama a Cristo. A prova que você é nascido de Deus é o seu amor por Cristo. Ninguém pode nascer de Deus e negar a Cristo. Ninguém pode nascer de Deus e não crer em Cristo. Sabe aquela conversa politicamente correto? É um sincretismo muito bonito, mas que na verdade não tem valor algum diante de Deus. Todos somos filhos de Deus. Vamos orar. Esses dias eu estava vendo com muito pesar um irmão dizendo: nesse tempo os irmãos estão tão angustiados imaginando que o vírus, né, é uma punição, é a ira de Deus, eles falam. E aí eu vi um pastor esses dias, eu fiquei tão triste por ele, porque ele dizia assim: precisamos jejuar, nada de errado com o jejum, nós estamos fazendo jejum, mas não estamos fazendo jejum com esse propósito de supostamente aplacar a ira de Deus que está sobre o homem. Não, esse vírus não é de Deus, isso é do diabo, para atacar as vidas. Veja, mas aí esse irmão estava dizendo: precisamos jejuar. E aí o que ele dizia? Vamos jejuar agora, evangélicos, vamos jejuar católicos, vamos jejuar espíritas, muçulmanos, vamos jejuar. Agora é um só Deus, e nós precisamos jejuar para esse um só Deus e todos. Não é assim, não é essa crença equivocada, não é assim. Nosso Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que crê que Jesus todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então quem não crê, e dentre esses que esse irmão citou, tem muitos que não creem que Jesus é filho de Deus, esse não é nascido de Deus, diz a palavra. Não confunda as crenças, você precisa ter uma crença clara. Pastor, você está segmentando, não, eu estou te contando a palavra. Aquele que crê que Jesus é o Cristo, a Bíblia está afirmando, esse é filho de Deus. Bom, então deixa eu voltar para cá. Como que você, sendo filho de Deus, você deixa então de ser filho de Deus? Como que isso acontece? Bom, eu era filho, mas agora não sou mais filho. Veja, nem entre os homens há essa realidade. Nem entre os homens, nenhum homem pode gerar um filho, e depois do filho ser gerado, ele pode dizer, ele pode deserdar.
Ele pode dizer, não concordo com as suas ações, não quero ter mais relacionamento com você, mas veja, essa pessoa nunca vai deixar de ser filho, é verdade ou não é? Então, como que alguém nasce de Deus, nasce do Espírito e agora ele pode vir a deixar de ser filho? É realmente uma contradição muito estranha, a palavra não diz isso. Uma vez que você é filho, você nasceu de um tipo de vida. Qual é o tipo de vida que Deus te deu? É a vida eterna, irmão. Então aqueles que passaram da morte agora não morrem mais, porque passaram da morte para a vida, diz a palavra. E a vida eterna está em você. Você passou da morte para a vida de Deus. E que você tendo a vida de Deus, você não morre. Qual seria a possibilidade de alguém realmente deixar de ser filho? Você não ter mais um pai. Se o seu pai morresse, ou se você morresse como filho, aí você podia dizer, eu tinha um pai, ou eu tinha um filho, mas uma vez que você nasceu do Espírito e a sua vida é eterna, você não morre mais, e seu pai também não morre, porque ele é Deus, ele é o dono da vida, então não há possibilidade de você não deixar de ser filho, porque você agora tem a vida eterna, você é filho amado. Depois que Adão pecou, Deus colocou um querubim com a espada diante da árvore, e muitas pessoas interpretam isso como uma punição de Deus ao homem, mas na verdade Deus estava guardando o homem, uma vez que ele pecou, para que ele não tocasse mais na árvore da vida, e ele não comesse no estado de pecado, e vivesse eternamente no pecado. Então, na verdade, aqueles querubins estavam protegendo o homem. Olha o que diz a palavra. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha o que ele estava dizendo. Se estender a mão e tomar da árvore da vida, ele come e ele vive eternamente. Você sabe, eu sei, a árvore da vida é Cristo Jesus. E agora nós temos Cristo, por isso a palavra diz que dele nos alimentamos e por ele nós vivemos. Eu e você que nos alimentamos de Cristo, nós temos a vida, nós vivemos eternamente. Amém, irmãos? Então nós somos redimidos e hoje o verdadeiro fruto da árvore da vida é Jesus. Nós recebemos Jesus e aí nós não morremos mais, somos filhos amados. Outro argumento que eu tenho para te dar é que nós somos membros de Cristo. A palavra diz que nós somos membros. 1 Coríntios 6,17 diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando você se une ao Senhor, o Espírito Santo vem habitar dentro do seu espírito. A palavra é amálgama, você foi amalgamado, você é um com o Espírito de Deus é um com você. E 1 Coríntios 12, 27 diz, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 6,15 ainda continua também dando exemplo da nossa vida como membros do corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, diz Paulo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Deixa eu dizer, você é membro do corpo de Cristo, essa é uma verdade. Então, a Bíblia diz que quando um membro sofre, todos sofrem com ele, está lá em 1 Coríntios 12, 26. Então, como que pode ser que um dia você é membro e daqui a pouco você não é mais membro do corpo? O corpo de Cristo não pode ser mutilado. Você se tornou membro de Cristo e o Senhor está ataviando a noiva. A noiva, a palavra diz que ela é sem defeito. Nós, a igreja, somos a noiva sem defeito. A noiva não tem defeito. Não pode haver um membro faltando na noiva. Está lá a orelha que é salva, mas a orelha perdeu a salvação. A orelha pecou e agora perdeu a salvação. E daqui a pouco está a noiva sem orelha. Como que pode isso acontecer? Olha o que Efésios capítulo 5, versículo 25 diz. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor nós seremos apresentados diante do Senhor, uma noiva ataviada, sem mácula, nem ruga e sem defeito. Quem crê nisso, diga amém. Obrigado pelo amém, irmão. Você me estimula. Somos casa espiritual de Deus, a palavra diz também. A palavra diz que nós somos casa de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aí você diz assim: pastor, mas isso é tudo muito simbólico, ser membro do corpo, isso é só uma simbologia. Esse é aqui o equívoco de pessoas que leem a Bíblia e interpretam tudo como se fosse símbolo. A Bíblia fala de uma verdade espiritual. Essa é a verdade espiritual. Você é membro do corpo, você é membro de Cristo, Cristo é a sua casa. Essa é a verdade espiritual. E outra verdade espiritual é que nós somos edifício de Deus, nós somos casa espiritual, e as casas, a casa de Deus, ela é edificada por pedras vivas, a palavra de Deus diz. Ela é edificada pelo Senhor com pedras que vivem. Eu e você somos essas pedras. Todos nós somos edificados na pedra angular, que é Cristo Jesus. A pedra que é o nosso, a nossa base. Todos nós estamos edificados em Cristo. E a palavra de Deus diz: cada um veja como edifica. Todos estão edificando em Cristo, Paulo diz. E cada um veja, se alguns edificam com madeira, feno e palha, e outros com ouro, pedras preciosas e prata. Veja, a edificação é sobre Cristo. Ele é a pedra que sustenta todas as coisas. Nós estamos edificados nele, e cada um de nós somos como pedras vivas, diz a palavra, e nós somos casa espiritual de Deus. Dizer que as pessoas então elas perdem a salvação é dizer que essas pedras em algum momento estão e daqui a pouco não estão. A casa então é um edifício todo faltando pedaços, todo desconjuntado, todo cheio de defeito, mas não é assim que o Senhor edifica. Quando o tabernáculo, quando o templo foi edificado, o templo foi edificado com as pedras, elas eram preparadas num outro lugar, elas eram niveladas, eram buriladas em outro lugar para que não houvesse barulho, e elas eram trazidas para o lugar do templo e elas eram encaixadas perfeitamente uma em cima da outra. Eu estive lá em Israel e nós fomos ver, lá tem um lugar onde você vai, onde ainda há as pedras do templo de Salomão, são pedras enormes, você fica abismado de ver como pedras tão grandes, tão bem encaixadas, elas estão tão bem colocadas uma em cima das outras. E em 1 Reis capítulo 6, versículo 7, fala dessa questão, dessa edificação, e diz: edificava-se a casa com pedras já preparada nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Elas eram preparadas fora e eram trazidas encaixadas. Eu quero dizer que isso é uma verdade espiritual. Por isso que há pessoas que elas nascem de novo, mas elas ficam perdidas, porque elas desconsideram edificação. Sabe qual é a edificação de Cristo? A igreja local. A igreja local é a edificação de Cristo. E lá tem um lugar para você é encaixado. Há pessoas que Deus coloca para estar ao seu lado, te abençoando. Há pessoas que Deus coloca para estar sobre você, falando na sua vida, abençoando a sua vida. E há pessoas que estão abaixo de você, que suportam você, que dão condições de você estar naquela edificação. Nós somos casa espiritual de Deus, e dizer que nós perdemos a salvação é dizer que essa casa, ela é toda cheia de buraco, mas não é. A casa do Senhor é perfeita. Amém, irmão? Todos são importantes na casa do Senhor. Não há ninguém descartável. Não há ninguém que Deus diga: esse aqui estava salvo, mas então ele não quer mais, eu também, deixa para lá. Não existe esse tipo de coisa. O Senhor chamou, o Senhor predestinou, o Senhor o salvou, o Senhor glorificou, como nós vimos agora à tarde. Agora antes
nos textos anteriores. Outro argumento que eu quero te dar é que o Espírito Santo é o nosso selo e o nosso penhor, diz a palavra. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja, a palavra de Deus aqui diz que nós fomos selados, eu e você fomos selados. Selo do Espírito não é somente para alguns cristãos especiais, alguns cristãos que podem mais do que os outros, não. Todo que nasceu de Deus, ele tem o selo do Espírito. Essa é a marca do nascido de Deus. Ele é selado por Deus. E a palavra diz que a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Ou seja, você ouviu o evangelho da vossa salvação, você creu no evangelho, qual que é o próximo passo? Você foi selado, você recebeu um selo. O que significa receber o selo? Quando nós fomos salvos, Deus colocou o Espírito em nós e como um selo para marcar, indicando que nós pertencemos a Ele. Amém, irmãos? Então, o selo pode significar muitas coisas. Se você tem uma Bíblia e você colocou um carimbo e um nome seu ali, aquele carimbo diz que aquela Bíblia tem uma propriedade, né? Então, tem alguns irmãos na igreja que são produtores rurais e eles têm gado. O que o fazendeiro costuma de fazer? Para definir que aquele gado é dele, caso o gado pule a cerca, caso estoure uma cerca, ele marca o gado. Existe uma marca, é um selo que aquele gado é de propriedade do fulano de tal. Normalmente são as iniciais do nome do dono, que é a marca que vai no gado. O selo também fala de selo de garantia, selo de qualidade. Então há produtos que recebem da Anvisa, dos órgãos que regulamentam isso no nosso país, são um selo de qualidade, o atestado de que é algo de qualidade, o atestado que é algo original, isso tudo vem o selo. Sabe qual que é o seu selo? A Bíblia diz que quando você nasceu e você creu, você recebeu um selo, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o selo, ele é a garantia de autenticidade. Pastor, como é que você sabe que alguém é autêntico, nasceu de novo? Porque traz dízimo sempre? Não, alguém é autenticamente filho de Deus, é um filho autêntico, porque ele não falta no culto de domingo, não, ele tem um selo, ele tem o Espírito Santo, ele foi selado com o Espírito. Qualquer um, em qualquer lugar do mundo que nasceu de Deus, nasceu de novo, ele recebeu o Espírito Santo. Esse é o selo da garantia, ele é selado. E aí, porque nós somos, muitas vezes as pessoas naturais não veem esse selo, mas creia, o mundo espiritual vê o selo, os demônios veem o selo, e os demônios estremecem, porque quando ele olha para você, ele vê que você é selado com o Espírito da promessa, ele sabe que você tem um dono, você tem um Senhor na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz assim: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja, qual é o equívoco de alguns irmãos? É que os irmãos gostam de ter a sua crença baseada em comportamento humano. E às vezes quando nós estabelecemos algumas verdades, eles falam, mas e a história daquele irmão fulano de tal que fez assim? Aí eu falo, mas o que eu tenho a ver com a história do irmão fulano de tal? Ah, porque supostamente ele é crente, e supostamente ele fez tal coisa, ele fez tal... É porque os irmãos muitas vezes são naturais. Nós estamos aqui em posição de definir realmente quem nasceu de novo ou quem não nasceu. Mas a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então qual é a maneira de sabermos que alguém nasceu de novo? Se ele tem o Espírito de Cristo.
Pastor, mas não vemos o Espírito de Cristo. Não vemos o Espírito, mas nós vemos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nós vemos e eles são claros na palavra. É óbvio que alguns que nascem de novo, eles vão levar um tempo para manifestar o fruto do Espírito. E não cabe a você que nasceu de novo, você que é crente, julgar o irmão, ficar definindo o irmão. Mas a verdade do Evangelho é essa. Quando alguém nasceu de novo, ele nasceu de Cristo, ele é selado pelo Espírito. Amém, irmãos? O Espírito comprova no espírito do próprio crente que ele nasceu de Deus. Há uma confirmação espiritual na sua vida. Pastor, talvez você esteja perguntando, pastor, e eu mesmo? Como que eu sei se eu nasci de novo? Bom, Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito, esse Espírito aqui é com letra maiúscula. Todas as vezes que você vê Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Todas as vezes que você vir na Bíblia Espírito com letra minúscula, ou é espírito do homem, ou é um espírito maligno, um outro espírito qualquer. E aqui a Bíblia diz assim, o próprio Espírito com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Ou veja, o Espírito de Deus testifica em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pastor, e para que o selo? Porque o selo vai durar até o dia da redenção. Até o dia de Cristo, o selo vai estar aí. Olha aqui que Efésios 4:30 diz. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então veja, há possibilidade de, com as nossas atitudes erradas, com o pecado, entristecemos o Espírito, mas veja o que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, e qual foi o propósito de você ser selado? Olha o que ela diz, fostes selados para o dia da redenção. Deixa eu te dizer, o dia que você nasceu de novo, Deus te marcou com o Espírito Santo, você foi selado, o Espírito Santo veio habitar em você, e ele não veio habitar para sair, voltar, e sai e volta, não, ele veio estar em você, habitar em você com um propósito, e aqui o propósito está bem claro, para o dia da redenção, você nasceu de novo, e é guardado por Deus até o dia de Cristo, amém, irmão? Romanos 8:23 diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja, o dia da redenção é o dia do Senhor, o dia que Ele vai voltar, é o dia que nós seremos glorificados, e nós aguardamos esse dia, da adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui está apontando para o dia da volta do Senhor. A redenção do corpo é a última redenção que vai acontecer. Não é assunto nosso hoje, mas nós sabemos que nós temos a salvação do Espírito, da alma, do corpo. Do Espírito nós nascemos no momento que cremos, a alma é o processo da santificação, e a redenção do corpo é o dia do Senhor, quando o nosso corpo for glorificado. Aqui a palavra diz que nós aguardamos a redenção do nosso corpo, daquele dia. Então veja, o Espírito Santo é uma promessa de Cristo a nós. Ele disse, eu vou enviar o Consolador, João 14:16. Eu estou dando vários textos para que você leia na palavra, porque a sua base precisa ser a palavra. A sua base não é pastor fulano, pastor beltrano, a sua crença tem que estar na palavra de Deus. Leia os textos e julgue os textos, e o Espírito de Deus vai testificar no seu espírito essa verdade que vai te trazer paz, porque você tem uma certeza, eu sou salvo, e eu sou salvo por Cristo Jesus, e eu sou salvo, Ele é que me guarda, não é pelas minhas obras, mas é pela graça, mediante a fé. Olha o que Jesus disse em João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está me ouvindo?
a fim de que esteja para sempre convosco, não é por um tempo. A Bíblia não está dizendo a fim de que esteja com você enquanto você estiver firme no Evangelho. O dia que você desviar, ele vai abrir mão de você. Não, a fim de que esteja para sempre com você. Essa é a palavra de Deus, essa é uma afirmação da palavra. E aí nós temos que entender que o Espírito Santo não é somente um selo. Além de selo, o Espírito Santo, a palavra diz que é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? Penhor é quando você vai a algum lugar e você deixa um bem e você garante que vai voltar para buscar esse bem. Então você deixa algo penhorado e você diz, eu vou, mas eu volto, e a garantia de que eu volto é o penhor, é a penhora. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Penhor, sinal e garantia, todas essas palavras têm mais ou menos o mesmo significado, e eles se referem à garantia do pagamento, garante quitação, garante que vai ser pago. Qual é o penhor? O penhor da nossa herança, que o Senhor voltará para nos buscar e nos dar a nossa herança, a garantia de que Ele volta é o Espírito. Se você tem o Espírito, então você tem a garantia. Pastor, eu ainda não tenho o Espírito de Deus, então você não tem garantia nenhuma. Ah, pastor, mas eu já vou há um tempo na igreja. Não é garantia ir a culto, não é garantia ter boas obras. A garantia é o Espírito de Deus em você. Você recebeu o Espírito, esse é o penhor, esse é o sinal, essa é a prova. Nós somos de Deus e o Espírito Santo é o selo e o penhor. Tá claro? Diga amém. Então, por esse motivo também nós precisamos entender que nós não podemos perder, porque não é obra nossa, é Ele que fez. A garantia é Ele quem dá, não é você. A garantia é que você vai até o último dia e que Ele voltará, não é sua, não é você que deu, é o Senhor que nos deu. Outro fato é que nós somos um presente de Deus, preste atenção, dado a Jesus. É isso que a Bíblia diz, que eu e você somos um presente de Deus dado a Jesus. João 17:6 diz assim, olha o que Jesus falou em João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Veja, Jesus diz claramente, Pai, eles eram seus e o Senhor me confiou. Se é possível perder a salvação de fato, se fosse possível, Deus estaria nos dando a Jesus de brincadeira, uma mera brincadeira. Mas Deus não brinca, tudo que Deus faz é eterno. Deus nos deu a Jesus, Deus nos dá como uma dádiva dele, e Ele não pode considerar isso sem valor. Jesus não considerou, muito pelo contrário, Ele falou, daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Sabe, João 6,37, olha o que Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele não diz que é você que vai se perder, ou você que vai se desviar, não. Ele diz que aquele que o Pai me dá, ele vem a mim. E aquele que vem a mim, não é a pessoa, Jesus está falando, eu não lançarei fora, de modo nenhum o lançarei fora. Veja, meu irmão, a confiança, a sua confiança, a confiança que você é salvo e permanece salvo, é pela obra de Cristo, não é pela sua. Entenda isso, é confiado na obra dele, no poder dele, no perdão dele. João 10:29, olha o que diz, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Veja, primeiro ele diz que ele não vai lançar fora, e depois ele diz que nós estamos todos da mão do Pai, porque existe uma verdade, nós estamos em Cristo e Cristo está em Deus. Então você vai entender, tem um texto que fala daqui a pouco sobre isso, e
você vai ver que essa é a verdade do Evangelho. Nós somos guardados em Cristo. Você precisa entender que essa obra é dele. Uma vez que você crê que a obra é dele, ele quem nos salvou, ele que nos mantém salvo e ele que nos preserva salvo até o dia da volta, você vive em paz. Você não vive vulnerável, você não vive oscilando conforme o seu comportamento, conforme a sua vida, conforme as suas ações, as suas boas obras. Não, você crê na obra de Cristo Jesus. O Senhor Jesus é outro argumento. Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 7:25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele, sabe qual que era o papel do sumo sacerdote? Interceder pelo povo diante de Deus. Esse é o papel do sumo sacerdote. Então você precisa crer nisso. Você precisa entender essa verdade. Jesus, sabe o que Jesus diz? Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Então, você tem um sumo sacerdote que sempre é ouvido pelo Pai. O Pai sempre te ouve, sempre ouve ao Senhor. Por isso que toda a oração que você faz e eu fazemos, nós oramos em nome de Jesus, porque de fato quem é ouvido diante do Pai é Jesus. Jesus, ele tem o acesso. Jesus tem o nome que está acima de todo nome. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele é o meio de estarmos até o Senhor e chegarmos ao Senhor e pedirmos e termos tudo diante do Senhor. Tudo que temos de Deus, temos por meio de Cristo Jesus. Quem entendeu isso, diga amém. Deus é quem nos guarda. E eu estou indo para o final agora, quero só afirmar mais essas duas coisas para você. Deus é quem nos guarda. É pela graça que nós recebemos a salvação de Deus e é também pela graça que nós nos mantemos salvos. É pela graça que nós recebemos e pela graça que nós nos mantemos. Paulo teve um problema muito sério com os irmãos Gálatas, porque os irmãos Gálatas não entenderam esse princípio. Eles entenderam que eles receberam ao Senhor pela graça, mas eles deveriam ser justificados pela lei. E eles estavam se relacionando, depois de ter recebido Jesus pela graça, decidiram se relacionar com Deus com base na lei, voltando para os rudimentos da lei. E aí olha que Paulo fala no capítulo 3, versículo 3 de Gálatas, do livro de Gálatas. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Veja, ele chamou os Gálatas de insensatos, porque eles começaram no Espírito, e agora eles estavam se aperfeiçoando na carne. Aí 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, veja, é algo muito claro que a palavra de Deus diz para nós. Olha o que Pedro diz: que sois guardados pelo poder de Deus. Somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Agora você pode dizer assim: pastor, mas nós somos guardados pelo poder de Deus de tantas coisas, nós somos guardados do mal, do perigo, dos ataques do diabo. Não, olha o que a palavra de Deus está dizendo: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Qual é essa salvação? É a salvação do seu corpo, a salvação do último dia, preparado para se revelar-se em Cristo. Então essa salvação, a Bíblia está dizendo aqui, nós somos guardados pelo poder de Deus, está entendendo? Não é pelo seu poder, não é pela sua habilidade, você é guardado pelo poder de Deus. Se o Senhor nos salvou pela graça, pelo seu poder, e agora para nos mantermos salvos depende da minha atitude, então Deus falhou na sua obra. Então a sua obra é incompleta, é impensável isso. Alguns irmãos pensam assim: pastor, eu fui salvo pela graça, mas me manter salvo agora é minha parte. Isso é um equívoco, abra mão disso. Você não dá conta de se manter salvo nem por um só dia.
Dependa de Cristo, a sua vida está oculta em Cristo, a obra é de Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2 diz assim: e por isto estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele é que é poderoso, irmão, não somos nós, e Paulo sabia disso, e ele está dizendo, é Ele que é poderoso. Se algum dia eu fosse para o inferno, não seria uma grande perda, todavia para a glória de Deus, a perda significaria muito, veja, porque Ele me salvou, a sua glória seria danificada, a sua glória seria manchada, Deus não me guardou bem, Deus falhou, porque o projeto dele, Ele começou um projeto que não se cumpriu, esse é um grande equívoco. Veja, o Senhor é poderoso para nos salvar, e Ele é poderoso para nos guardar, nos manter salvos até aquele dia. Judas capítulo 1, versículo 24 e 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar como exultação, imaculados diante da sua glória. Olha só, Ele é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, diz a palavra. O Senhor é poderoso para nos guardar de tropeço. A questão é que nós não somos capazes de guardar a nossa salvação. A questão é que o Senhor Jesus é capaz, só Ele pode nos conservar salvos. Como é que Deus nos guarda? Como é que Deus nos guarda, pastor? Ele nos guarda ocultando a nossa vida juntamente com Cristo nele mesmo, como diz a palavra. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós só temos acesso a Deus em Cristo. Nós somos nova criatura porque nós estamos em Cristo. Colossenses 3:3 diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém, irmãos? Eu fiz questão de mostrar todos esses textos para você, porque você precisa entender que a base da sua tranquilidade, da sua paz, que excede o entendimento humano, é uma crença, e essa crença precisa ser na palavra, na verdade da palavra. Você crê nessa verdade. Uma vez que você crê nessa verdade, então a paz que excede o entendimento humano toma o seu coração. Aqueles que não têm paz porque não têm Cristo, mas aqueles que não têm paz porque tendo Cristo têm uma crença equivocada. Eles não acreditam que o Senhor é quem os guarda, e eles são vulneráveis. Mas hoje, em nome de Jesus, essa crença equivocada é tirada da sua mente. E por fim, eu quero orar com você, mostrando para você que o 10º argumento é que a promessa de Deus é verdadeira, e ela fala que nós não podemos nos perder. Não há como um filho de Deus, alguém que nasceu de novo, perder a salvação. João 5:24, olha o que João 5:24 diz: em verdade vos digo, Jesus está falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia, amém, irmão? Veja, isso é uma afirmação. Essa não é uma sugestão da palavra, é Jesus que está afirmando. Jesus está afirmando: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é uma vida de alguns dias diante do Senhor, é vida eterna, está lembrado? É o mesmo tipo de vida de Deus. Ele se tornou filho de Deus com vida eterna, e Deus tem a vida eterna. Não morrem mais, não deixam mais de ser pai e filho. Ele é filho eternamente, tem a vida eterna. Ele diz: não entra em juízo. Qual é o juízo que ele não entra? O juízo para a condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não entra em juízo. Por que ele não entra em juízo? Passou da morte para a vida. Aleluia, você crê nisso? João 10:28-30, olha o que ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Perecer aqui é morrer, é se perder. A morte eterna, a morte é a separação, né? A morte nunca aponta para aniquilação. A morte é separação, é estar separado de Deus. A morte é isso.
As pessoas vão morrer e vão estar eternamente separadas de Deus, no inferno, no lago de fogo e enxofre. Então, olha o que ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? O Senhor Jesus está dizendo: ninguém arrebatará você das mãos dele. Então veja, eu quero encerrar te fazendo uma ilustração. Algumas pessoas, não sei se você já viu, como que uma macaca, ela carrega o seu filhote. A macaca, ela pula de um lado para o outro e ela é muito rápida, e o filhote dela normalmente vai agarrado nas costas. Ela não segura o filhote, é o filhote que segura nela. E eventualmente, com aquele pulo, eles são muito hábeis, né? E pula daqui, pula dali, mas eventualmente o macaquinho cai. Por quê? Porque é o macaco que está, o filhote que está segurando na mãe. Agora, nós temos um outro exemplo, o exemplo do gato. Não sei se você já viu um gato carregando o seu filho. Não é o gato que segura, o gatinho, o filhote que segura na mãe. É a mãe que pega com a boca e carrega. Você está entendendo? Então, veja, essa é a figura de como Deus faz conosco. Você não é você que se agarra em Deus, não é você que se segura em Deus, é Deus que te guarda, é Ele que te segura, Ele é quem te sustenta, Ele que te salvou, Ele que te regenerou, a sua vida está oculta nele. Jesus falou: eu lhes dou a vida, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. Você está nas mãos do Senhor. Está me ouvindo? Diga amém. E hoje essa palavra entra no seu espírito, entra na sua alma, uma convicção de fé na palavra é gerada em você, e eu gostaria de agora ler com você e declarar em fé, Romanos capítulo 8, versículo 31, é um texto tão poderoso, e quero convidar os irmãos do louvor para estar aqui, e nós vamos declarar essa verdade, nós vamos profetizar essa verdade, porque essa verdade é quem te liberta, essa verdade é que tira o peso do medo da sua vida, tira o medo do seu coração, e agora essa verdade entra na sua vida e você recebe ela como a verdade do Senhor que ela é para você. Creia nisso. Hoje eu te dei os argumentos porque você deve se sentir seguro. Você está seguro, você não pode mais perder a salvação, uma vez que você nasceu de Deus, nasceu de novo. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 31 está dizendo. Nós vamos colocar aí para você ler também, pegue aí no seu smartphone, vamos declarar juntos, que declare com fé isso. São dias importantes de você declarar essas coisas com fé, e logo depois nós vamos participar da ceia. Prepare aí o seu pão, prepare o seu cálice, vamos ceiar juntos, eu, você, a sua família, nós vamos ceiar juntos aqui hoje, e nós vamos declarar que nós somos do Senhor, nós vivemos para o Senhor, nós nos alimentamos de Cristo nós nos alimentamos e por Ele nós vivemos, e Cristo é a palavra. Quando você se alimenta dessa palavra, então você tem vida. Olha o que diz Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do
porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, creia nessa verdade, nós estamos seguros eternamente, nós estamos guardados no Senhor, não é por amarmos ao Senhor, mas é porque Ele nos amou primeiro. O amor dEle é a nossa convicção, o amor dEle é a nossa segurança, aquilo que Ele fez por nós, é nisso que nos apoiamos, e nós cremos e somos salvos por essa fé. Feche os seus olhos agora e vamos agradecer. Senhor, graças te damos pela verdade da tua palavra, porque não precisamos sentir, não andamos pelo que sentimos ou pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Nós cremos na verdade do Evangelho, e nada pode nos separar do amor do Senhor, nada, nem eu mesmo, nada pode me separar do teu amor, profundo amor, verdadeiro amor. Graças eu te dou. Obrigado, Pai. Eu ministro sobre os meus irmãos nesse dia, e eu declaro que eles tenham essa convicção cada dia mais no seu coração, que eles são guardados, que eles não estão vulneráveis, que eles não estão salvos hoje e amanhã poderão perder a salvação. Não, Pai, que eles tenham a convicção da verdade, da palavra. Nós estamos guardados no Senhor, é o Senhor quem nos guarda. Obrigado pelo teu sangue, obrigado pela cruz de Cristo, obrigado por essa salvação, tão grande salvação que o Senhor nos deu. Graças eu te dou, oh Pai, muito obrigado. Glorificado seja o teu nome, exaltado, engrandecido. Aleluia, que bênção. Nós cremos assim. Eu gostaria que você agora preparasse aí o seu pão e o seu cálice. Nós vamos ceiar juntos aqui com o Ministério de Louvor, Pastor João. Estaremos ceando agora e dando encerramento à nossa reunião. Prepare a sua ceia para cearmos juntos em nome do Senhor. Aleluia, que palavra poderosa, meu irmão. Você é salvo em Cristo Jesus. Nós somos salvos no Senhor, e nada nem ninguém pode nos separar deste amor. Sabe, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Nesses dias de campanha, todos os dias temos participado da ceia junto com a nossa família. E hoje, também, primeiro domingo do mês, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é essa ordenança. Sabe, o nosso Deus é um Deus de aliança e é um Deus de promessa. E eu e você estamos debaixo da aliança do Senhor Jesus. Pelo seu sangue e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pegue o seu pão, aonde você está. Vamos confessar juntos. Levante o seu pão, feche os seus olhos, diga comigo: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi partido na cruz. Ele foi moído e ferido, e pelas suas feridas e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Por este corpo eu tenho saúde plena. Por este corpo eu tenho a prosperidade. Ao comer deste corpo, eu estou declarando no mundo espiritual que eu sou filho e que eu faço parte do corpo. Eu sou nova criação. Eu tenho a vida de Deus em minha vida. Aleluia, glória a Deus. Pega o cálice. Juntamente, levante o seu cálice, feche os seus olhos e declare comigo: este cálice é o sangue da nova aliança. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Por este sangue eu faço parte desta aliança. Por este sangue eu sou redimido dos meus pecados. Eu sou justificado. Eu sou perdoado. Eu sou regenerado. Por este sangue o Senhor faz de mim uma nova criação. Por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador e faço calar toda mentira, toda acusação, todo medo. E por este sangue eu sou protegido. Declare comigo: praga nenhuma chegará na minha casa, porque eu tenho a vida, a proteção e a saúde do Senhor Jesus em minha vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode participar do pão e
e beber do cálice juntamente com a sua família em nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo, ele está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de... A morte ele venceu, diga! A morte vencestes, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome